essa aula, a verdade sobre submissão no casamento, liderança masculina sobre submissão feminina, que é uma aula da comunidade Divinamente, mas que hoje nós entendemos de Deus que precisava ser compartilhada com todo mundo. Então, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje eu estou muito bem acompanhado. Na verdade, eu é que estou acompanhando ela hoje, a maravilhosa, a mulher mais incrível do planeta Terra. A mulher mais linda, mais... Olha isso, meu Deus do céu, é bela demais. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, então já aperta aí no curtir para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí em grupos de mulheres, grupos de família, grupo da igreja. Manda aí para todo mundo. O Israel tá aqui. Tá participando. Vocês estão também, vendo gente. que ele está participando, né? Amor, faça aí suas considerações iniciais para o pessoal. Que tema, hein, gente? Preparando aqui, estudando para essa live, pensei, meu Deus, porque eu fui me enfiar nisso? Tema babado! Polêmico, né? Estamos aqui combinando a gente. Estamos na paleta de cor. E aí, tá preparada? Não. Não? Gente, comentem aqui, por favor. Deixa aqui nos comentários de onde vocês estão falando. E diz também se você é casado ou solteiro, se você é casada ou solteira. Vamos interagir, vamos partilhar aqui, vamos construir esse conteúdo juntos. Bora lá? Vamos! Meu amor, queria começar conversando com você sobre um tema. Submissão é uma palavra quase que maldita para nós, né? Principalmente se a gente olhar para o significado de submissão no dicionário. É um significado bem pejorativo, né? Vou falar algumas das interpretações do dicionário de português. É uma disposição a obedecer ou aceitar o controle de alguém. Então, já vem no nosso imaginário que submissão tem a ver com controle. Sim. É uma obediência irrestrita. Então, é obedecer de forma quase que acéfala e sem qualquer tipo de restrição. É uma condição de quem se sente obrigado a obedecer uma regra, uma obrigação de obedecer uma regra. Ou uma condição de quem se submete a outro de modo servil ou subserviente, é se colocar nesse lugar quase que de humilhação constante e sem pensamento. Quase uma escravidão, né? Acrítico, sem crítica, sem liberdade alguma. É isso que move o pensamento feminista, talvez, de que submissão não seja legal? Por isso que esse tema, para a grande maioria, até no meio cristão, esse tema só contextualizando, né? Talvez algumas pessoas que estão entrando para nos assistir, pode ser que não tenha alguém que não é cristão. Tudo que a gente vai falar aqui é baseado nas escrituras, na palavra de Deus. Então, pode ser que isso soe bem arcaico, né? Nos dias de hoje, em pleno século XXI, falar sobre submissão feminina. E eu confesso que, para mim, também foi um tema que, quando eu me deparei com isso na Bíblia, já sendo convertida ao cristianismo por muito tempo, me soou estranho. Eu vim de um contexto de uma faculdade, fiz faculdade de Direito, então esse senso de justiça, até a influência de algumas ideologias nesse percurso me soou muito. Quando eu vi, estudando de forma mais profunda na Bíblia, me assustou. E é um tema que, pela palavra, já causa um sentimento de nos colocar na defensiva, né? Porque não soa algo justo, não soa algo agradável, apropriado. Mas o que a gente quer... Vou pegar ele aqui. Gente, é isso aqui, ó. A realidade é família.
Agora eu sei que vocês gostam até mais. Então, acho que para a gente partir da mesma página, é importante a gente conceituar mesmo. E mostrar que é além do conceito do que o dicionário do português ensina a gente sobre o que significa, né, a palavra submissão. A Bíblia, quando coloca, não coloca dessa forma que está no dicionário. Né? Sim. Então, existe uma diferença entre a submissão bíblica, principalmente o texto que a gente está mais familiarizado e que a gente utiliza mais, que é o texto de Efésios 5. Então, essa submissão bíblica não tem esse contexto de subserviência, de controle, de uma obrigação quase que manipuladora e controladora. A Bíblia traz uma outra visão de submissão, e aí talvez esse seja o problema, né? Vamos ler o texto? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate seu marido com todo respeito. Esse texto, ele é interessante porque ele vai mostrar, primeiro, o enchimento do Espírito. Então ele vai dizer, ó, não se embriaguem com o vinho que a contenda, mas encham-se do Espírito, ou sejam cheios do Espírito. E aí ele fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a primeira parte desse texto vai partir da ideia de que você precisa de um enchimento do Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo vai te habilitar. Então, o verso 18 é enchei-vos do Espírito Santo. Aí vem o verso 21. E o que diz lá no verso 21? Sujeitem-se uns aos outros. E é essa ideia de uma sujeição, de uma submissão uns aos outros, que mostra que alguém de fato está cheio do Espírito Santo. Né? E não dá para se submeter a alguém sem estar cheio do Espírito Santo, né? Acho que esse é o desafio do nosso tempo mesmo, né? Não tem como fazer essa obra, cumprir essa orientação do Senhor, a não ser pelo Espírito. Exato, exato. Então, não é um tema estranho para nós, ou não deveria ser um tema estranho para nós, a submissão, e aí a gente traz para esse recorte do casamento, mas quando a gente pensa na nossa missão como cristão, é uma
quase que uma consequência do ser cheio do Espírito Santo é: sejam submissos uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. E aí vem o verso 22, que é o que fala da sujeição, agora da submissão feminina. Então tem esse contexto, né, amor? Isso. E não devia ser estranho, porque já é algo natural essa sujeição. O que Deus nos orientou a nos sujeitarmos uns aos outros? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, cada um de nós expressa parte de Deus. E quando a gente se sujeita ao outro, sujeitando uns aos outros, a gente está reconhecendo o que o outro carrega. Então, essa sujeição parte disso, de manifestar mais do próprio Deus, de reconhecer no outro aquilo que Deus quer revelar de si através de cada indivíduo. E aí é uma sujeição geral, né? É uma sujeição que todos devem se sujeitar a todos diante daquilo que cada um carrega. Mas também tem a sujeição, que essa submissão de uma, como se fosse de uma única, né? Uhum. Em que o marido, a esposa deve se sujeitar ao marido. Na continuidade do texto, né? Os filhos devem se sujeitar aos pais, os empregados aos seus patrões, os civis às autoridades governamentais. Então, Deus pediu para que nós nos sujeitemos para trazer uma ordem, para trazer uma organização. E é como se fosse um fluxo da autoridade do próprio Deus. Então, ele tem toda a autoridade e ele delega para nós, seres humanos. E aí eu acho que é um ponto importante que essa sujeição, essa submissão deve estar alinhada à vontade de Deus para cada um de nós. Então, a partir do momento que o marido impõe sobre a esposa um desejo egoísta, isso quebrou o princípio que não é a de vontade de Deus, né? Isso, que não é a vontade de Deus. Quebrou essa proposta, né, da revelação de Deus e da continuidade da autoridade de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então, isso já também faz uma peneira para a gente olhar da forma correta, porque esse campo da feminilidade, da masculinidade, é um terreno muito escorregadio, que estudando sobre esse tema para gravar o curso da comunidade, a gente se depara com muita coisa que não é nada bíblica. Um peso sobre os homens, sobre as mulheres, que a Bíblia não está instruindo nesse sentido. Então, abre até porta para abusos acontecerem. E isso já aconteceu até dentro da própria igreja, que é a mais sujeita a Cristo, né? Então, essas peneiras fazem a gente olhar da forma certa o cerne do mandamento, do ensinamento do Senhor. Exato, e tem até um texto do John Stott, né? Enquanto você estava falando, a gente meditou nesse texto, né? Ele diz assim, ó, olha que profundo esse texto: a submissão demandada é para com a autoridade de Deus. Então, a submissão é um instrumento da autoridade de Deus delegada aos homens. Se, portanto, eles fazem mau uso da sua autoridade dada por Deus, então Deus é o dono da autoridade. A submissão é um instrumento pelo qual ele delega essa autoridade aos homens para cumprir a sua vontade. Se esses homens fazem mau uso da autoridade dada por Deus, por exemplo, ordenar o que Deus proíbe ou proibir o que Deus ordena, então nosso dever é não mais nos submetermos, mas conscientemente nos recusarmos a fazê-lo. Pois submeter-se em tais circunstâncias seria desobedecer a Deus. Olha isso. A submissão é um mecanismo divino
de Deus para que a vontade dele seja cumprida. E quando a autoridade está sendo usada para fazer o que Deus não quer, ela está sendo usada fora do propósito. Então, se sujeitar nesse sentido é desobedecer a Deus. E pensando nisso, nas passagens, né, dos evangelhos, fica claro que Jesus nunca pecou, que ele era estritamente obediente aos seus pais. E aí tem alguns episódios em que Maria aparece corrigindo ele. Então, ela é mãe, ela é autoridade sobre a vida de Jesus, e Jesus foi em tudo obediente a Maria. Mas em alguns momentos ela interfere e ela traz, por exemplo, no episódio do primeiro milagre da transformação da água em vinho. Maria aparece e fala, ó, vamos fazer dessa forma, tô parafraseando, né? Vamos fazer dessa forma, faz isso, pega aquilo. E aí ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, você é uma autoridade sobre a minha vida, mas desde que ela esteja alinhada à vontade de Deus para mim. A partir do momento que essa autoridade se desligou da vontade plena de Deus, eu não preciso mais me sujeitar a ela, porque convém obedecer a Deus do que aos homens. E aí Jesus traz isso para Maria e não deixa de honrá-la, não deixa de obedecer, porque a maior honra que a gente pode dar para qualquer autoridade é se sujeitar ao Senhor antes de qualquer outra pessoa, né? E aí tem outro episódio que eles esquecem Jesus lá numa das festas, e aí depois de dias, né, lembram, nossa, cadê Jesus? Não tá aqui. Aí ele já era um adolescente, eles voltam e aí os pais de Jesus chegam e falam, o que você tá fazendo aqui? Você ficou para trás. E aí Jesus fala, não, vocês não sabiam que eu estaria aqui na casa do meu pai? Então, colocando de novo essa hierarquia de autoridade. A autoridade máxima é Deus, e depois vem as demais que precisam estar alinhadas a essa autoridade do Pai. Exato. Então, a submissão bíblica, diferentemente da submissão do dicionário, que é essa submissão que abre brecha para manipulação, para controle, para abuso, não é a submissão bíblica. A submissão bíblica é um instrumento da vontade de Deus para nos conduzir na direção da obediência ao que Ele tem para nós. Então, é uma ordem de Deus para colocar nossa vida em ordem. É um instrumento de proteção, não de controle. Exatamente. Não é de manipulação. É por isso que a nossa sociedade hoje, quando se fala isso, eu até brinquei na postagem que eu fiz divulgando, né, essa live que a gente ia fazer. Se você não vai assistir, não julgue, porque hoje, no nosso contexto de sociedade, muito influenciado pelo novo tempo, pelas ideologias, pelo avançar, né, da nossa cultura formada, carrega muito de feminismo, de machismo, de visões ideológicas que impedem as pessoas de entender o que realmente a Bíblia está querendo dizer quando traz esse alinhamento. Sim, e até a Elisângela comenta aqui algo interessante, é que submissão tem tudo a ver com missão. Então, nós estamos sujeitos à missão de Cristo. Então, o que é submissão? É se colocar nesse lugar de cumprir a missão de Cristo. Então, a gente está completamente rendido e entregue à missão de Cristo. Então, não tem nada a ver com manipulação, com abuso, com controle, mas tem a ver com uma rendição à vontade de Deus. Por isso que toda vez que essa autoridade está sendo usada para outro propósito que não cumprimenta a vontade de Deus, nós não temos que nos colocar debaixo desse jugo. E é nesse entendimento de submissão que vem o versículo 22. Então, nós estamos lá em Efésios 5,18. Pessoas cheias do Espírito Santo vão estar habilitadas para se sujeitarem umas às outras. Por quê?
porque tem uma missão de Cristo e a gente está rendido e dentro dela. É submissão nesse sentido, a gente está dentro da missão dele. Agora, para viver isso de forma plena, nós vamos precisar trazer isso para uma ordem no casamento, né? E aí a gente vai ter que entender submissão a partir dessa ótica da missão de Cristo para o mundo. Por isso que o exemplo é como Cristo para a igreja, assim é essa submissão, né, amor? Isso. E aí, esse contexto, esse pano de fundo que a gente deu, ajuda a gente a evitar abusos, a evitar excessos, a evitar esse extrapolar, né, de autoridade, que isso é muito importante. Então, assim, mulheres que estão nos assistindo a respeito da submissão, se te faz pecar, se te desvia do propósito, se não está alinhado à vontade de Deus, Proíbe de fazer o que Deus mandou, ou te obriga a fazer o que Deus não mandou, não faça. Porque se você estiver sendo submissa nesse contexto, na verdade você não está sendo submissa ao Senhor e seguindo o mandamento bíblico. Você está, na verdade, sendo omissa em obedecer algo que Exato. você não deveria, né? E o Nesse contrário da submissão é justamente a omissão, né? É se omitir de cumprir a sua missão, é fugir da sua missão. Então, a insubmissão e a omissão são irmãs gêmeas. Isso. Né? E aí, algo importante, daí agora entrando, a gente meio que mostrou que não é, né? Mas agora entrando no que é de fato, a gente também já falou que né, essa autoridade de Deus passada dele para as autoridades, para que traga ordem, mas também no contexto do casamento, a gente tem que prever as situações, né? Que nada é muito engessado. A gente estava falando até hoje, conversando sobre a aula, que nos filmes, nos contos, se fala felizes, né? Se casaram e foram felizes para sempre. Felizes para sempre. E aí não prevê os desfechos, as demandas que o relacionamento, que o casamento vai trazer depois do altar, né? Depois do sim no altar. E a gente, todos nós que somos casados, sabemos que traz muitas demandas, muitos dilemas, muitos problemas a serem administrados. E aí eu acho que o importante é a gente sempre pensar isso. Até que ponto o que ele está me falando não está me manifestando realmente uma vontade de Deus, que Deus quer comunicar a mim através dessa liderança estabelecida. E também o fato de que Deus, se nós cremos na Escritura, nós cremos que Ele é o nosso Criador. E como nosso Criador, Ele sabe o que a criatura precisa. Ele sabe como Ele fez as coisas para funcionar e tenha certeza, essa é a melhor forma. Então, pode soar inadequado para o nosso tempo, pode soar estranho, pode soar... Mas se você se sujeitar à palavra de Deus, você vai ver que é doce, que é prazeroso, que é a melhor forma. Quando você coloca isso em prática e vê as coisas realmente acontecerem, guiadas pelo Espírito de Deus, você fala, é isso, Deus tem razão, Deus é bom nos mandamentos, Ele é bom no que Ele fala, Ele sabe o que Ele fala. E Ele sabe que nós mulheres precisávamos, na verdade a família precisava, né? Dessa organização. Porque a autoridade tem tudo a ver com ordem. Então, se não houver autoridade, não tem ordem, e aí não tem organização. Isso. Então, ele sabe que o ideal era que o homem estivesse nessa liderança da família, que a mulher cumprisse esse papel de auxílio que não é em nada inferior. Uma coisa importante é a gente lembrar que... Quer falar? Não, estou suspirando de tanto encanto. Que a gente lembrar que submissão não é subserviência, que é aquele sentimento de inferioridade, de fazer
por bajulação para agradar, não é isso. Também não faz ninguém inferior que o outro, até porque o próprio Deus tem isso na própria Trindade. Jesus falava: eu não vim cumprir, né, a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E aí depois Jesus envia o Espírito, fala: eu vou deixar com vocês o Consolador. Então a própria Trindade é submisso um ao outro, e isso não faz deles nenhum menor que o outro. Eles são o Deus, né? Eles formam essa Trindade, o Deus único, trino, e são submissos uns aos outros, e isso não faz de nenhum deles menor que o outro. Então acho que isso é importante também. Sim, submissão não é inferioridade. Sim. E a Daiane comenta algo interessante aqui. Ela diz que essa é uma das razões pelas quais o jugo desigual é desencorajado pelo Senhor. Porque se são dois senhores diferentes, são duas missões diferentes. E aí não tem como entrar nesse lugar de sujeição à vontade do Senhor, de Cristo, a missão de Cristo, porque são dois jugos diferentes, são jugos desiguais. Então, não tem como essa autoridade de Cristo ser comunicada quando há um desalinhamento do Senhor. Por isso, nós estamos... E se um deles não crê em Deus, não crê na forma como Deus projetou a família, não crê nesses ensinamentos, fica difícil de se cumprir. Sim. Porque a gente até estava falando hoje que é como se fosse a lei da engrenagem, né? Um bem posicionado posiciona bem outro, e as coisas com o tempo vão entrando no ritmo do propósito mesmo de Deus para a família. Mas se um não crê dessa forma, não se sujeita dessa forma, não é obediente à palavra de Deus, fica difícil entrar nesse ciclo de um bom funcionamento, né? Exato. E aí, a parte complementar e tão importante quanto a submissão feminina é a liderança masculina. E talvez aí a gente tenha uma crise maior ainda. Acho que maior do que a crise da submissão feminina é a crise da liderança masculina, porque o padrão é Cristo. Então é mais difícil para os homens. É muito mais difícil. E existe uma cobrança muito grande para que a mulher se sujeite ao seu marido, mas quando a gente olha para o texto, o paralelo que tem ali é: vós, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então tem uma responsabilidade no marido, na liderança masculina, que é a parte da engrenagem que nutre, porque ele tem que estar completamente alinhado à missão de Cristo. Para que, alinhado à missão de Cristo, ele possa ser o que a esposa dele precisa. Ele possa fazer com que essa vontade de Deus seja comunicada para a sua família. Então, se a gente está falando de liderança masculina, o termo cabeça, marido é o cabeça da esposa, nunca foi um termo para denotar ou para significar superioridade, para significar eu mando aqui, mas para revelar serviço, entrega. E aí eu tava vendo... A cabeça serve o corpo, né? Exatamente. A função, né? Sim, funcionamento. O bom funcionamento do corpo, dos membros. Exato. Então é uma liderança de entrega, de sacrifício. E aí não é difícil para uma esposa que vê o marido se entregando por ela e revelando Cristo na sua entrega, no seu sacrifício, no seu amor, não é tão difícil. É difícil, porque só o Espírito Santo vai poder fazer isso. Mas alinhado, cheios do Espírito Santo, um marido que se entrega pela família, pela esposa, como Cristo se entrega pela igreja, aí a gente tem o fluxo e a ordem de Deus para colocar o caos familiar em ordem, né?
E aí eu acho que pode surgir a indagação de um dilema de muitas mulheres, né? Ah, tá bom, mas se eu não tenho esse marido que é a imagem de Cristo, que na verdade é um padrão, Cristo e a igreja, essa comparação é um padrão elevadíssimo, né? É o padrão da perfeição. E a gente, sendo cheios pelo Espírito Santo, a gente caminha em direção a esse padrão, né? Esse é o grande mistério que fala nesse texto. Mas o que a esposa faz daí? Uhum. Tá, meu marido O marido não está posicionado não como está bem Cristo. posicionado, ele não é um líder como Cristo. Uhum. Eu devo me submeter ou não? Até que ponto? Como que eu faço para que meu casamento entre nessa engrenagem e tenha essa função bíblica bem alinhada? Acho que é o dilema de muitas mulheres, né? O que você acha? E aí, o que fazer? E o oposto também. É verdadeiro. O oposto também, porque o homem pode estar ali posicionado e uma mulher que carrega essa ferida, esse trauma e essa visão, essa distorção acerca da submissão, mesmo um homem que se entrega como Cristo, ela pode muito bem não querer se colocar nesse lugar de sujeição. E aí, o que fazer nesse caso? De respeito a essa liderança, né? Sim. E aí, o que Você fazer? fala ou eu falo? Você fala. A gente, pensando nessa problemática, chegamos à conclusão de que quem tem mais de Cristo faz tudo que pode primeiro. Então, num casamento, na verdade, até a gente, nós somos exemplo disso. Para a gente criar consciência e ver isso funcionando aqui dentro da nossa casa, levou tempo e está em manutenção até hoje. Não, a gente não é a família doriana perfeita, ideal, não. Nós somos um casal, falhos, pecadores, caminhando, buscando esse encher do Espírito para ver isso acontecendo cada vez mais. Mas quando a gente vê, é lindo, é bom, é doce, você prova mesmo da doçura que é a obediência, a rendição a Cristo, né? Mas o nosso conselho para você, esposa, que seu marido ainda não está bem posicionado como um líder, como Cristo, e nosso conselho para você, marido, que talvez está se esforçando para exercer essa liderança, para servir, para liderar em amor, essa liderança sacrificial e não tem visto o resultado, persevere, busque ocupar esse lugar de obediência e use esse filtro que nós trouxemos até o ponto de que seja a obediência a Deus. Então, assim, eu devo me sujeitar em tudo o que estiver alinhado, o que eu sei que é a palavra de Deus, desde que não desagrade a Deus e desde que mostre, revele a vontade de Deus. Para o casamento, se sujeite, esposa. E em tudo que você puder fazer, marido, que vá revelar mais de Cristo para sua esposa, para sua casa, para sua família, faça. E aí um vai semeando na vida do outro até que as coisas fiquem mais próximo do que a Bíblia nos orienta, né? Enquanto você falava, eu lembrei do que o pastor Diogo Dantas falou na pregação quando ele esteve aqui em Bragança, né? Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Agora não é mais ame o seu próximo como a ti mesmo. O padrão de Jesus, o novo mandamento é amai-vos como eu vos amei. E como Cristo nos amou? E aí a resposta dele foi, ele amou primeiro. Então, como Cristo ama? Ele ama primeiro. Isso. Então, ele faz primeiro. Ele não fica esperando. Então, se você é uma esposa que está cheia do Espírito Santo, como você vai amar? Primeiro. Então, você vai se colocar nessa posição primeiro. E você, marido, está cheio do Espírito Santo, você está capacitado agora a se colocar nesse lugar primeiro. Então, quem chegar primeiro vai mover a engrenagem primeiro. E aí vai buscar no Espírito Santo a força para que essa engrenagem seja cada vez mais ativa, cada vez mais funcional, cada vez mais ordenada, organizada. E aí,
tem algo interessante, porque eu vejo que geralmente o que a gente faz é cobrar do outro. Então, eu vejo que você não está no seu lugar, você não está posicionada ali, a engrenagem não está rodando. E aí o que eu chego e faço é te cobrar, é te mostrar a sua dívida, é te colocar nesse lugar de devedora. E geralmente não funciona. Não, não vai funcionar. Geralmente te coloca na defensiva e é como se fosse assim, aqui é o seu lugar e você tá aqui. Então era pra estar aqui, você tá aqui. Aí eu chego e aponto o dedo pra você e falo, você não tá onde você tinha que estar, você não tá aqui. Aí você fica com medo de mim, intimidada, e o medo faz o quê? Afasta. O medo, a raiva, afasta. E aí ao invés de vir pra cá, vem mais pra longe do lugar. E aí, ao invés de ser um auxílio mútuo, se torna uma cobrança mútua. E aí, o que faz é gerar cada vez mais distanciamento. No lugar do auxílio, não. No lugar do auxílio, ó, o seu lugar é aqui. E eu quero te ajudar a te colocar no seu lugar. Eu não quero te cobrar por não estar lá. Eu quero te auxiliar, né? Humildade, essa maturidade de falar, eu preciso de você, me ajuda. E vice-versa, e ter essa sensibilidade de ouvir o outro, né? De ver na vida do outro um prumo e ser para a vida do outro um prumo e vice-versa, para o casal ir se alinhando. Mas é esse caminhar do encharcar do evangelho individual em cada um, no casal e na família. Esse crescimento progressivo do próprio Deus, né? Esse conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Deus, de se encher do Espírito, vai tornar essa missão muito leve das coisas acontecerem. E quando você falava de humildade, de sujeição, porque é isso, o pré-requisito para que a mulher se sujeite, o marido lidere, é que um esteja sujeito ao outro em tudo, porque é o 5:18, enchei-vos do Espírito, 5:21, sujeitem-se uns aos outros. Essa humildade de entender que Deus fala na minha vida através da sua. E que você é o principal referencial de Deus para me mostrar o meu lugar. Para Deus moldar meu coração. E eu posso testemunhar isso. Nada me moldou tanto na minha caminhada com Jesus, no meu discipulado com Cristo, nada me transformou mais do que o casamento. Porque você era esse prumo para me mostrar quem eu sou em Deus, para me mostrar o marido que eu sou, que é uma imagem, uma revelação de Cristo. E eu sei que isso também acontece com você. Quando você me ouve como alguém que carrega uma revelação de Cristo, você está sendo moldada e transformada. Essa humildade de eu te dizer, amor, me ajuda a ver o que eu não vejo e a ser a expressão de Cristo que eu ainda não consigo ser. E acontece com frequência, viu, gente? Pelo menos umas 5 vezes por dia, da Jéssica me apontar algo. Ao contrário também. Apontar uma lacuna em mim, não como um dedo em riste acusando, mas como um auxílio, porque é isso, auxílio, essa ideia de revelar o outro os pontos cegos, né? Exato. Acho que você talvez não esteja vendo isso. Repara nisso. E aí, de repente, até em perguntas. Você não acha que se você fizesse isso beneficiaria a nossa família, ao invés de chegar acusando, né? Eu acho que o maior instrumento para seguir esse modelo bíblico é a comunicação. Sim. O casal melhorar na comunicação, em revelar o coração um para o outro, em sinceridade, em amor. E às vezes pode pensar assim, então se eu vou amar como Cristo, é esse amor incondicional, de não falar. Não, às vezes amar é apontar. Tem pecado aqui. Tem falta de caráter aqui. Tem erro aqui. Tem omissão aqui. Às vezes, amar não é dar o que a pessoa quer, é dar o que a pessoa precisa naquele momento.
Exato. Então, muitas vezes a gente vai precisar se alinhar nessa comunicação para as Exato. coisas encontrarem o fio certo. E na prática a gente sabe que o casamento é ferro afiando ferro. Nem sempre a gente consegue, nossa, tá nessa santa paz plena. Não, às vezes tem muitas emoções acaloradas envolvidas. E aí vai estar o desafio em desenvolver essa comunicação saudável, essa comunicação com respeito, com amor. Esse é o desafio. E aí essa habilidade também de receber feedbacks. Porque às vezes ele tá chateado, magoado e vai me transmitir algo que ele não consegue passar, comunicar da forma mais branda possível. O que eu vou fazer? Ter a sensibilidade de filtrar aquilo. Isso é a voz de Deus? Ele está chateado, mas não é a voz de Deus falando comigo? Não é uma orientação que vai beneficiar a nossa família? Realmente não vai ser melhor? Isolar, sabe? A forma como for falado, se vocês não tiverem nessa caminhada mais evoluída de comunicar-se bem, começar a fazer, isolar, né? E aprender a receber esses feedbacks e a melhorar de fato naquilo que o cônjuge está apontando. Isso também é. E a Julian Dayana, tem uma benção lá de Campinas, da comunidade, ela diz que o casamento dela mudou quando ela entendeu que é auxiliadora e não acusadora. E isso para o marido também, porque às vezes a gente acha que, não, o marido não tem que auxiliar a esposa naquilo que ela precisa, mas é o sujeitar-se um ao outro. E aí, quando a gente entende que nós não estamos no papel de acusador, o diabo é o acusador, nós somos auxiliadores. Então, até quando a gente mostra um pecado, é com o propósito de auxiliar, como o Espírito Santo, que convence. O Espírito Santo também é essa figura do auxílio, né? Sim. Parácletos é aquele que está ao lado, auxiliando. Tem até algumas traduções que colocam como o encorajador, é o conselheiro, é aquele que vai nos trazer ao convencimento do que nós precisamos ser na missão de Cristo. Então, quando a gente entende que eu estou participando da salvação da Jéssica, a Jéssica está participando da minha salvação, porque a missão, a autoridade que está sendo delegada a nós, não é uma autoridade minha, nem uma autoridade dela, é uma autoridade de Cristo. E Deus delegou essa autoridade na submissão, em que eu agora tenho a responsabilidade de liderá-la como Cristo. E ela tem a responsabilidade de se sujeitar por causa dessa entrega e dessa liderança sacrificial e servil. Então, não é acusador porque acusador distancia, é auxiliador porque auxiliar aproxima e conecta. Tem outro comentário interessante que a Edilma diz aqui, né, que ninguém nos mostra para nós mesmos o que o cônjuge mostra, porque só o cônjuge tem acesso à nossa intimidade mais profunda. Com ninguém, você é um. É. Né? Todo mundo é transitório na vida de uma pessoa. Então, os pais são importantíssimos, são a base, é a pessoa que vai formar aquela primeira infância, vai te dar o senso de si, a identidade. É importantíssimo os pais na vida de uma pessoa. Mas é por um período. É até que a pessoa atinja a maturidade, a vida adulta, vá morar sozinha ou se case, mas é por um período. Os filhos, é muito bom, é muito importante, importantíssimo. A gente vê o quanto são especiais para nós, mas também é transitório, é pelo período em que nós exercemos esse cuidado até a maturidade para que eles se casem ou ganhem autonomia e também vivam a sua vida. Agora o casal não. Sim. O casal é a única pessoa Até com que a quem morte. você vai ser um. É. Com seu pai e sua mãe você não é um. Com seus filhos você não é um. Agora com o seu cônjuge você é uma só carne. Só eu tenho acesso a lugares da intimidade, que é essa figura mesmo da nudez
emocional, espiritual. Eu consigo ter acesso a lugares em você que nenhum ser humano, nem seu pai, sua mãe, melhor amigo, melhor amiga, ninguém pode ter o acesso que a gente tem. Então Deus vai nos usar, e quando a gente despreza por meio dessa distorção da liderança e da submissão, a gente está impedindo a maior ferramenta de transformação de Deus. Sim. Olha como isso é poderoso. E É uma loucura, né? Por isso que, assim, pro mundo Por isso que só cheio do Espírito Santo dá para fazer, né? gente, o pessoal não adianta, o pessoal não vai entender. Não estão preparados para essa conversa. Não estão preparados para essa conversa. O mundo não está preparado para essa conversa. Só quem é de Deus é algo profundo. Só quem é de Deus é só pelo Espírito. Não tem outra forma. E a Adriana Clemens, que é psicóloga e terapeuta de casal da Clínica Divinamente, e essa é uma dica que eu deixo a você. Se você está tendo dificuldade na comunicação, se não está encontrando, se está afastando, distanciando, pelo amor de Deus, antes que seja tarde demais, faça terapia de casal. Procura a gente, procura a Clínica Divinamente, marca com a Adri, você vai fazer terapia, você vai ver. Muda muito quando você entende coisas simples, mas que a gente não aprende na escola, a gente não aprende por vezes na igreja, porque são conhecimentos técnicos do dia a dia. Mas olha o que a Adri diz, algo muito interessante, um segredo que a gente usa muito desde o início do nosso casamento. A comunicação entre o casal sempre deve começar com eu e não com você, porque é esse lugar de aproximação. Eu me senti triste, eu me senti chateado quando aconteceu. Quando eu vou pro você fez isso, você fez aquilo, eu estou colocando nesse tom acusador, agressivo, violento. E qual que é a tendência quando você recebe uma violência? Se defender. E aí não aproxima, só afasta, né? E aí, assim, pra gente caminhar pro final... Não, que caminhar pro final? Pessoal, jantar, dormir... Mandem perguntas aqui para já responder. Meu Deus! Sobre esse assunto é polêmico perguntas, né? Mas tô brincando, pode mandar. A palavra de Deus, ela não abandona a gente, igual nos filmes românticos, nos contos, que foram felizes para sempre, né? Utopia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, né? A palavra ilumina o caminho, traz clareza. Então, o que eu tenho que decidir diante disso? Qual que vai ser a minha resposta prática em relação a esse aprendizado que a gente tá tendo hoje? Eu vou me posicionar como uma mulher temente ao Senhor, sujeita à liderança do meu marido. Como o Johnny vai se posicionar? Como um marido que é o cabeça, que se entrega como Cristo se entregou. Então, vamos caminhar nesse propósito, né? E a Bíblia nos ensina como fazer. Ela não nos abandona, ela fala, como que vai acontecer as coisas. Eu achei muito engraçado, entre aspas, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, estava lendo hoje, ele fala assim, eu indico para vocês, e é muito engraçado que tem alguns momentos que ele fala, isso diz o Senhor. Aí depois ele fala, isso digo eu, não o Senhor. Mas ele fala, eu indico para vocês, fiquem solteiros como eu, não se casem. Viúvas, solteiras, permaneça solteiro. Mas se você não aguenta ficar solteiro, é melhor você casar do que ficar ardendo em desejo. Mas é muito engraçado porque ele fala assim, fiquem solteiro, mas se você casou, se você tomou a decisão de se casar... Perdeu o Playboy. Permaneça casado. Então, pensa bem o que você vai fazer. Eu te aconselho, permaneça solteiro. Mas se casar, não se divorcie. E aí, no versículo 28, até fala assim, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. Então, a Bíblia não nos ilude. É desafiador. A caminhada não é fácil, é difícil. Exige crescer em conhecimento, crescer em maturidade, em humildade, para a gente conseguir atingir
a plenitude do propósito de Deus para nós.